Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, encerrou, né, a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e tem muita disputa ainda em aberto. E por mais que o nosso Bahia e o nosso tricolor de aço deu um mole retado contra o Juventude, o Bahia ainda tem chances ali de terminar no G5 ali e ir direto para a fase de grupo da Libertadores. Porém, a situação ficou meio difícil. Por mais que os adversários aí dêem uma ajuda ao Bahia, né? Já que o Botafogo estava vencendo o Corinthians, tomou um empate e o Mirassol perdeu ontem por vitória no Barradão. Deu aí um suspiro ao tricolor aí para tentar, né, chegar à fase de grupos, mas eu acho que tá muito difícil, cara. Eu acho que tá muito difícil. Porém, quem sabe a gente ainda consegue aí alcançar aí o G6, terminar pelo menos o G5, terminar pelo menos em sexto. E aí o Cruzeiro vencer lá, a gente vai para a fase de grupos, mas o time do Bahia não tá fazendo por merecer não. Porém, ainda tem chances e vamos dar uma analisada aí o que a matemática diz sobre a gente chegar o Bahia na fase de grupo da Libertadores. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Paulo, com o Corinthians em 2-2, entrou no G5 na zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Flamengo 75 pontos. Palmeiras 70, Cruzeiro 69, os três já garantidos na fase de grupos. Então restam duas vagas entre Mirassol com 63, Botafogo 59, Fluminense 58 e o Bahia com 57 pontos na tabela. A partir de agora, faltando apenas 2 rodadas para o final. E aqui no plantão do Paulinho, você que torce para o Mirassol, você que torce para o Botafogo, para o Fluminense, para o Bahia, vai saber a partir de agora o que o seu time tem que fazer nas 2 últimas rodadas para garantir G5, vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores da América. Vamos lá então. Lembrando, Mirassol pega Vasco da Gama fora de casa em São Januário e recebe o Flamengo na última rodada. Botafogo enfrenta agora o Cruzeiro em BH, depois na última rodada pega no Engenhão, no Newton Santos, o Fortaleza. Fluminense tem o Grêmio na Arena em Porto Alegre e o Bahia em casa no Maracanã na última rodada. E o Bahia joga agora contra o Sport na Fonte Nova em Salvador, e na última rodada pega o Fluminense no Maracanã. Vamos lá então. Mirassol. 6, 4 e 2 pontos. Se o Mirassol vencer os 2 jogos, se o Mirassol vencer um jogo e empatar o outro, se o Mirassol empatar 2 jogos, ou até se vencer um dos 2 jogos, também garante a classificação. Então, o Mirassol até com 2 pontos garante a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Se o Mirassol fizer 1 ponto, perder um jogo e empatar o outro, vai precisar de um resultado paralelo. Ou que o Botafogo faça no máximo nos 2 jogos 4 pontos, não pode ganhar os 2 jogos do Botafogo, ou que o Fluminense só faça 4 pontos, o Fluminense não pode ganhar os 2 jogos. Se um dos dois, Botafogo ou Fluminense, não ganhar os 2 jogos, o Mirassol com 1 pontinho garante vaga na fase de grupos da Libertadores. E se o Mirassol perder os 2 jogos, vai precisar de 2 resultados paralelos. Que o Botafogo no máximo faça 3 pontos, ganhe o jogo, no máximo ganhe o jogo e perca o outro, que Fluminense e Bahia, que tem duelo direto entre Fluminense e Bahia na última rodada, que aqui, que nenhum dos dois vença os 2 jogos. Então, se o Botafogo no máximo fizer 3 pontos, e um dos dois, Fluminense ou Bahia, no máximo fizerem 4 pontos, o Mirassol pode até perder os 2 jogos, que mesmo assim vai para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Vamos para a projeção do Botafogo. Botafogo é o seguinte, pessoal. Botafogo, se vencer os 2 jogos, garante a vaga na fase de grupos. Se o Botafogo fizer 4 pontos, uma vitória, um empate, vai torcer por 2 resultados paralelos. Que o Mirassol perca os 2 jogos, aí vai ter uma questão aqui de saldo de gols, mas que perca os 2 jogos. Ou então que Fluminense e Bahia, né, que jogam entre eles, que nenhum dos dois vença as 2 partidas. Que no máximo façam 4 pontos. Beleza? Então, se 2 dos 3 resultados acontecerem aqui, o Botafogo com 4 pontos, uma vitória e um empate, garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Se o Botafogo fizer 3 pontos, uma vitória e uma derrota, vai precisar de 2 resultados paralelos. Que o Fluminense no máximo faça 3 pontos, ou que o Bahia no máximo faça 4 pontos. O Fluminense pode fazer 4 pontos e o Bahia não pode vencer os 2 jogos para que o Botafogo, com uma vitória e uma derrota, avance para a fase de grupos. Se o Fogão fizer 2 pontos, pessoal, vai precisar de 2 resultados paralelos. Que o Fluminense, no máximo, empate os 2 jogos e que o Bahia, no máximo, faça 3 pontos. Uma vitória e uma derrota. Se o Fluminense fizer 3 pontos ou o Bahia fizer 4, bom,
aí o Botafogo não pode fazer 2 pontos. Com 2, o Botafogo não vai para a fase de grupos. Finalmente, se o Fogão fizer 1 ponto, o Botafogo faz 1 ponto, garante vaga também na fase de grupos da Libertadores com 2 combinações. Que o Fluminense no máximo faça 1 ponto nos 2 jogos e que o Bahia no máximo faça 2 pontos nas 2 partidas. É a projeção do Botafogo. Vamos agora para quem está hoje fora do G5, Fluminense e Bahia. Lembrando que a projeção de momento para garantir G5 é de 62 pontos, 62. Vamos lá. Fluminense. Se o Fluminense vencer os 2 jogos, ele vai precisar de um resultado paralelo para garantir, portanto, vaga no G5 e a vaga direta, portanto, na fase de grupos da Libertadores. Vai torcer para que o Mirassol nos 2 jogos só faça 1 ponto e que, ou que o Botafogo no máximo faça 4 pontos, que o Botafogo não vença os 2 jogos. Então, se o Fluminense vencer as 2 partidas e o Mirassol, por exemplo, perder um jogo e empatar o outro, o Fluminense vai para a fase de grupos. Ou então, se o Botafogo não vencer os 2 jogos, o Fluminense também vai para a fase de grupos, desde que faça 6 pontos, 2 vitórias. Se o Fluminense vencer um jogo e empatar o outro, estou colocando aqui uma vitória para cima do Bahia, pessoal. Aí é o seguinte, aí o Fluminense vai precisar de um resultado paralelo, que o Botafogo não faça mais que 3 pontos. Então, para o Fluminense avançar com 4 pontos, um empate, uma vitória, para a fase de grupos da Libertadores, o Botafogo não pode somar mais 3 pontos. Caso contrário, o Fluminense com 4 pontos não vai. Se o Flu fizer 3 pontos, uma vitória e uma derrota, estou colocando aqui vitória para cima do Bahia na última rodada. Vai precisar de 2 resultados paralelos. Que o Botafogo no máximo faça 2 pontos, se o Botafogo ganhar um dos 2 jogos, acabou. Não tem como. E que o Bahia no máximo, no outro jogo que tem, só faça 1 pontinho aqui. Se o Fluminense fizer 2 pontos, pessoal, 2 empates, também vai para a fase de grupos com 2 combinações. Que o Botafogo só faça em 2 jogos 1 pontinho e que o Bahia, no outro jogo, né, que vai fazer, vai empatar com o Fluminense, no outro jogo, e o Bahia no máximo empate. Só faça... aliás, que o Bahia perca, no caso, né, só faça 1 ponto nesses 2 jogos. Finalmente, se o Fluminense fizer 1 pontinho, certo? Empatou com o Bahia. Empatou com o Bahia, vai torcer por 2 resultados paralelos. Que o Bahia, no máximo, faça 1 ponto no outro jogo, que vai ter, e que o Botafogo perca os 2 jogos. Só com esta combinação, 2 derrotas do Botafogo e o Bahia só fazendo 1 ponto no outro jogo que vai ter, sem ser o duelo direto com o Fluminense com 1 ponto vai garantir vaga na próxima fase da Copa Libertadores, na próxima fase, da fase de grupos da Libertadores, pessoal. Vamos avançar para fechar o Bahia. O Bahia é o seguinte, pessoal. Se o Bahia ganhar os 2 jogos, ele garante vaga na fase de grupos da Libertadores com um resultado paralelo. Ou que o Mirassol perca os 2 jogos, ou que o Fluminense, no máximo, faça 4 pontos. O Fluminense não pode ganhar as 2 partidas. Então, ou com o Mirassol perdendo os 2 jogos, ou com o Fluminense não vencendo as 2 partidas. Se o Bahia fizer 4 pontos, um empate e uma vitória, eu estou colocando aqui a vitória para cima da equipe do Fluminense, vai torcer para que o Fluminense, no outro jogo, no máximo empate, não pode vencer outra partida, o Bahia ganha o confronto direto contra o Fluminense. Aí no outro jogo o Fluminense só pode empatar, não pode vencer. E o Botafogo nos 2 jogos que vai fazer, para que o Bahia com 4 pontos garanta a vaga na fase de grupos, o Botafogo não pode ganhar nenhum dos 2 jogos. Finalmente, se o Bahia ganha uma partida e perde a outra, estou colocando aqui vitória para cima do Fluminense e a outra derrota do Bahia, outro jogo. Aí o Bahia torce por 2 resultados paralelos. Que o Fluminense na outra partida no máximo empate, o Fluminense não vença o outro jogo, ou então que o Botafogo nas 2 partidas que tem para fazer, no máximo faça 1 ponto. Eu procuro ser o mais didático possível. Vocês dão para entender? Conclusão, complicou pro Bahia, porque Mirassol só precisa fazer 1 ponto pro Bahia não alcançar mais. Né? O Fluminense e o Botafogo tem a vantagem, sendo que o Fluminense tem um jogo contra o Bahia fora de casa, que Bahia fora de casa, meu Deus do céu. Essa derrota do Bahia pro Juventude complicou, velho. Complicou os planos. E tem muito jogo, né? Futebol é jogado dentro de campo. Como todos achou que o Bahia ia ganhar no Juventude, o Bahia perdeu, vai que o Bahia ganha do Fluminense fora de casa, né? A esperança é a última que morre, mas que tá complicado, tá, né? A tendência aí é que o Bahia termine em 6º, o Bahia que passou desses times aí, o Bahia passou entre Botafogo e Fluminense, o Bahia foi o único que passou o ano todo no G4, G5, e aí dá esse mole aí nos últimos jogos. Se a gente ganhasse do Juventude, hoje a gente só precisava da gente aí, né? E jogaria o último jogo contra o Fluminense só precisando da gente para buscar a fase de grupos, mas parece que tá tudo desenhado aí para uma pré-Libertadores
E aí os planos do Rogério Ceni aí, do Cadu Santoro, na minha opinião, foi tudo jogado por água abaixo. Porque a gente foi eliminado da Libertadores, da Sul-Americana, Copa do Brasil, e eles passou a metade do ano dizendo que o nosso maior objetivo era a fase de grupo direto da Libertadores. E aparentemente nem isso a gente vai conseguir, porque tá difícil. Mas vamos ver aí, né? Eu acho que o Bahia tem que ganhar os dois. Ganhar o Sport e ganhar o Fluminense. E aí fazer por merecer aí, sem pensar nos outros. Mas diga aqui nos comentários se você achou que complicou, família, ou se dá ainda pro nosso tricolor buscar aí a fase de grupo da Libertadores. Eu acho que o Bahia tem que pensar também em terminar em sexto, porque eu acho que o maior concorrente para ser campeão aí da Copa do Brasil é o Cruzeiro, e aí abria uma sexta vaga direta para a Libertadores. Mas é isso aí, galera, já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.